Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores. Isso é a festa da democracia. Isso é a festa da democracia porque a arte de dialogar, de debater, acontece aqui, na Câmara de Vereadores. Eu não fui eleito para fugir de responsabilidade e de compromisso. Respondendo aos colegas que questionaram por que eu fui no Ministério Público lá em Porto Velho, infelizmente quem fala besteira tem que ouvir a verdade. Crime de responsabilidade, quem pode processar é somente o Procurador-Geral de Justiça. Se você não sabe, aí tem que pegar o regulamento e ler todo o ordenamento jurídico. Por isso, eu fui a Porto Velho. Explicado a situação, vou entrar no mérito da matéria. Eu apresentei, e não escondo de ninguém, a ilegalidade e o crime que o prefeito cometeu nesse projeto de lei, tanto no 193, quanto agora no 04 de 2023. E aí eu quero que os colegas agora sim, e a população que se encontra aqui, tentem entender um posicionamento de um parlamentar, independente de como seja o voto dele. Primeiro, o artigo 29 da Constituição Federal diz o seguinte: o município vai se reger pela lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias. Esse é o caput do artigo. Lá no inciso 8º, do próprio artigo 29 da Constituição, diz o seguinte: a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Isso aqui embasa o meu voto, assim como o dos colegas. E isso tem que ser respeitado. Está no ordenamento jurídico, na lei máxima do país. E aí eu vou mais a fundo. Se eu tivesse receio, fugir da minha responsabilidade, eu não deixaria a reflexão que eu fiz no meu discurso hoje. Defenda o que é certo, mesmo que isso signifique que você está sozinho. 380 projetos de lei nessa casa. Eu votei apenas 3 contrários. Isso porque eu sou oposição ao prefeito. Primeiro, a mudança da prefeitura para o Beira-Rio. Segundo, o mesmo prefeito que cometeu o crime nesse projeto mandou um projeto de lei para essa casa porque servidores da prefeitura haviam aposentado e queriam continuar trabalhando. Aí o prefeito fez média com os mesmos servidores e mandou o projeto para essa casa, falando que se a Câmara aprovar e convalidar, vocês continuam trabalhando. Eu, vereador Paulo Henrique, recebi crítica de um monte de servidores que me receberam quando eu cheguei aqui na cidade de Cacoal. E aí, presidente, eu tenho que fundamentar isso, porque justamente hoje, num voto crucial que eu vou proferir, hoje, 6 de março de 2023, faz 17 anos que eu cheguei na capital do café. No dia 6 de março de 2006, a convite da ex-prefeita Sueli Aragão, eu cheguei aqui formado em comunicação social para trabalhar como jornalista. E eu não fugi das minhas responsabilidades. Trabalhei, percorri várias cidades do estado e no ano de 2020 eu lancei o meu nome para ser um dos parlamentares do município de Cacoal. Dentro de 320 nomes, eu fui consagrado um dos 12. Isso requer responsabilidade. E aí, tanto diante do primeiro projeto quanto do segundo, o primeiro nem se fala que o crime ainda está acontecendo lá, a mudança da prefeitura. O segundo, o próprio Tribunal de Justiça declarou a lei inconstitucional. Somente eu e o vereador Lauro acompanhou o meu voto. E hoje nós estamos aqui diante do projeto 04. Aí eu tenho que falar de novo para o colega vereador que me antecedeu. Contra quem lutaríamos se não houvesse oposição de nossas ideias? Se todos fossem fazer tudo o que o prefeito quer, parabéns, vocês têm a liberdade de fazer o que quiser com o voto de vocês. Mas eu tenho que fundamentar o porquê que eu estou seguindo minha linha de raciocínio. Apresentei as emendas e fui coerente. Quem cometeu o crime de contratar o servidor sem autorização legislativa não foram os servidores. E para isso, o promotor que nos atendeu
semana passada, falou que vai dar um prazo de 20 dias para o município resolver essa situação com o princípio da autotutela. Eu não quero assumir esse crime junto comigo. E aí, senhores, com todo respeito, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento. Hoje nós vamos votar o projeto que vai resolver todos os problemas da educação de Cacoal. Trata-se do projeto de lei 0423. Ele é idêntico ao 193 de 22, rejeitado por essa mesma casa por conter irregularidades previstas no ordenamento jurídico, visando convalidar um crime em tese cometido pelo prefeito do município por contratar servidores sem a devida autorização legislativa. Centro do autismo. A pauta é uma prioridade e precisa ser analisada com seriedade. Avanços na educação e pela realização imediata de concurso público. E aí eu ressalto esse tema, porque esses mesmos servidores seletistas do teste seletivo do Centro do Autismo, infelizmente, por lei, vão ter que deixar essas crianças com sentimentos enraizados, se não ingressarem por meio de um concurso público. A dor vai ser a mesma. Eu analiso e não desmereço as questões apresentadas junto ao Ministério Público, conforme eu falei, fundamentado no artigo 29. E aí, o ato de votar, ele constitui um dever, e não é um mero direito. Votar é um poder-dever. A essência desse poder-dever está na ideia da responsabilidade que cada cidadão, cada vereador tem para com a coletividade e aos princípios basilares da administração pública. Quem estuda direito administrativo sabe a sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Senhores, eu não preciso dar uma aula de direito administrativo. O prefeito não deu publicidade ao teste seletivo porque não passou por essa casa. E eficiência muito menos. Ele não preencheu os requisitos dessa lei. Senão nós não, pelo contrário, vereadores que me antecederam falaram que a culpa é da Câmara, que esse projeto está aqui desde dia 24. A culpa é do prefeito dessa cidade, que em 13 de julho de 2022 publicou um teste seletivo, ferindo a lei 2735, o artigo 37 da Constituição. Não foi essa casa de leis. Se viesse correto, 2 secretários já me ligaram: vereador, antes do concurso, nós precisamos de mão de obra para agricultura e para obras. Manda o projeto. Eu sei que precisa. Quem vai discutir aqui contratação de teste pela legalidade? Há também a situação no Congresso Nacional sobre votar favorável ou contra, ou quando não concorda com nem o favorável. E eu não sou contra, você pode se abster. E aí, o que é abstenção nesse caso? É um ato ou efeito de abster-se. Ou seja, se abdique, negue, afaste, não compactue com um crime ou uma ilegalidade. Quando você sabe que o ato é ilegal, é crime, não preenche os requisitos da administração pública e vota favorável, você está sendo conivente com uma prática delituosa. Assim, colegas vereadores, como eu sempre me abstive de receber propinas ou participar de acordos espúrios, após a reprovação das emendas apresentadas, que sanaria o crime de responsabilidade e de improbidade, eu me abstenho de votar no projeto 0423. Por quê? Porque eu confirmo a denúncia protocolada junto ao Procurador-Geral de Justiça e ainda durante a conversa com o procurador e com o chefe de gabinete que foi promotor dessa casa, em que pese a Câmara convalidar esse ato, olha o que eu vou dizer, senhores. O artigo 125 da Constituição, e está decorado na minha cabeça.
Quem pode propor ação declaratória de inconstitucionalidade? Um dos primeiros, do estado de Rondônia, o próprio governador ou o procurador-geral de justiça. Ele viu a ilegalidade. Se a Câmara convalidar esse ato, tanto o MP quanto o próprio prefeito, a prova disso é o projeto dos previdenciários. O próprio Ministério Público pode arguir uma ADI para derrubar esse projeto de lei, que pode se tornar lei hoje. Então, com todo respeito às mães atípicas, aos servidores que foram contratados de forma irregular, eu me abstenho de votar e aguardar serenamente, eu respeito o voto de cada um, o resultado dessa lei que vai ser convalidada pela maioria dos colegas vereadores aqui na casa. Eu agradeço.